Tudo bem? Aqui é o Olavo. E hoje, pessoal, nesse capítulo que vamos refletir e estudar aqui da Bíblia, nós vamos falar do homem mais manso da terra. É isso mesmo. Quer saber quem é esse homem? Então fica aí até o final para que você saiba quem é o homem mais manso da terra. Nesse capítulo de Números 12, onde Deus dá uma declaração espetacular a respeito desse homem, que é um homem que nos inspira, né? E que nos faz modelar, por que não? Nós precisamos nos modelar nesse homem, entender e procurar aplicar a sabedoria que ele aplicava também nos seus tempos. É sobre isso que nós vamos falar hoje, aqui nesse capítulo de Números 12, como eu disse. Antes de mais nada, eu só quero pedir a você que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que você seja avisado quando fizermos novos vídeos. Compartilhe com um amigo, com uma amiga. Deixe o seu comentário é fundamental para que nós possamos trocar ideia a respeito do capítulo. E deixe o seu like vai levar esse vídeo para mais pessoas, e mais pessoas vão vir aqui conversar, refletir, estudar conosco a Bíblia e principalmente procurar viver de acordo com os ensinamentos que ela nos aplica todos os dias. Beleza, pessoal? Vamos lá. Contexto de capítulo número 12. O que acontece? Arão e uma outra mulher começam a maldizer Moisés. Olha isso. Eles estão fazendo queixa de Moisés, falando de Moisés. Por que eles dizem isso? Eles dizem que Moisés casou-se, se juntou com uma mulher egípcia, e por conta disso Moisés ali ele estava traindo, vamos dizer assim, o movimento, estava traindo a comunidade. E aí Deus chama os três, né? Deus chama e Deus dá uma declaração espetacular, que é o seguinte. Deus diz o seguinte: olha, quando eu quero falar a sacerdotes, quando eu quero falar com os responsáveis por comunicar-se com o povo através da minha palavra, eu vou em sonho, eu mando recado. Agora com Moisés eu falo com ele cara a cara. Eu sei exatamente quem é Moisés e Moisés sabe quem sou eu. Moisés fica na minha presença. Como é que vocês têm coragem? Como é que vocês ousam falar de Moisés? Um homem que eu confiei eu dei essa credibilidade, que eu dei essa confiança. E aí Deus fica muito incomodado, muito irado mesmo, vem a ira de Deus. E ele, ao se retirar, imediatamente a mulher, o nome dessa mulher eu até esqueci, eu acho que é Miriam, deixa eu ver aqui, Miriam. E Miriam, ela fica imediatamente leprosa, ela pega lepra, e aí Arão, quando vê aquilo, se assusta e pede perdão a Moisés, E aí Moisés tem uma das atitudes mais sábias, Ele poderia falar o quê? Não, agora você vai ficar com essa tua culpa aí mesmo, tu não foi falar de mim, agora tu segura. Ele na mesma hora pede a Deus que perdoe, ele na mesma hora pede, poxa, por favor Deus, não faça isso, não precisa levar para esse lado, eu por mim eu perdoo, tudo mais. E aí Deus fala para ele, tá, beleza, vou perdoar sim, mas ela vai ficar 7 dias afastada para servir lá provavelmente de exemplo, lógico, e para ela aprender, porque é o que a gente sabe disso. Sempre que Deus nos coloca uma prova, uma punição, aquilo é para que nós possamos aprender, é uma transformação, você aprender. É aquele castigo, fica de castigo ali de frente para a parede, é aquilo ali. Então, pessoal, e aí o povo fica parado, o povo não se movimenta, não vai à frente, não caminha, enquanto Miriam não sai daquela reclusão ali. Ela precisa ficar 7 dias reclusa fora do acampamento, fora do arraial, para que ela depois volte, e aí o povo continue sua caminhada. Então o que nós entendemos, o que nós refletimos desse capítulo, pessoal? Na minha opinião, principalmente essa sabedoria de Arão de não levar as coisas a ferro e fogo, de Moisés, aliás, que Moisés poderia fazer. Uma coisa que eu queria observar é o seguinte: na minha opinião, no meu entendimento, a questão não era só o fato de Moisés ter se juntado com uma mulher egípcia. Na realidade, tanto Arão quanto Miriam estavam incomodados pela maneira que Deus falava com Moisés, porque Deus falava diferente com Moisés. Com Moisés ele declarou isso. Com Moisés era
direto, vamos botar o papo reto, era direto, cara a cara. Não era diferente da relação que ele tinha próxima também com os sacerdotes, mas não era igual com Moisés, e ele declara isso, Deus declara isso. Então isso estava incomodando eles no sentido de invejá-los. Eles estavam com inveja. Como assim? Pô, mas por que ele só fala através de Moisés? Será que inclusive eles questionam, eles falam isso, né? Eles verbalizam isso no capítulo. Você pode ler no capítulo completo, você vai ver que a Miriam, ela verbaliza isso. E na verdade o que estava incomodando eles era isso. Era essa questão de, pô, peraí, mas Deus só fala com ele. E isso é muito comum na nossa vida, né, pessoal? Eu já passei por isso, você já passou, eu já fiz isso, você já fez. A questão é o que eu sempre procuro dizer. Se você errou em alguma coisa e você entendeu que estava errado aquilo, procure não errar mais. Ou seja, se eu já fui invejoso, se eu já agi com alguém, já maldisse alguém, o que eu devo fazer? Pedir perdão e procurar não fazer mais. É simples assim. Ah, Olavo, mas eu erro. Ok, você vai errar, mas procura errar em outros erros. Tenta não errar nos mesmos. A gente precisa evoluir, gente. A gente precisa melhorar, né? E essa coisa de Moisés, essa sabedoria, você vê, ele lá atrás, ele foi um cara que matou, um cara que era ferro e fogo. Depois ele se torna o homem mais manso, o cara mais manso declarado na Bíblia. O homem mais manso da terra, na minha opinião, o homem mais sábio. Esse manso quer dizer o homem mais sábio. Por quê? Porque ele resolvia as contendas dele com sabedoria, com inteligência. Você vê que Deus o defende. Deus não chega, ele não fica falando para Deus, não, Deus, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou assim, eu sou bom. Não, ele fica quieto e Deus é o que o defende. Olha isso. Isso é absurdo, né? Deus poder te defender, Deus chegar. E a gente muitas vezes erra nisso também. A gente quer tudo a ferro e fogo, tudo brigar, quando muitas vezes, pessoal, o que nós devemos fazer é entregar na mão de Deus. Você foi injustiçado? Entrega na mão de Deus. Ah, Olavo, quer dizer, então se alguém vier te dar um chute, dar um soco, você não vai fazer nada? Gente, é lógico que eu vou reagir. Eu vou ter que reagir, claro. Mas, na maioria, acho que 99% das vezes, você tem todas as chances de evitar. Você pode se afastar. Se alguém te fechou no sinal, você pode, pô, desculpa aí, foi mal, cara, segue em frente. Entendeu? São duas situações que eu sempre coloco. Por exemplo, quando eu saio para trabalhar, veja, saio para trabalhar. Eu não saio para mostrar que eu sou mais homem ou menos homem do que ninguém. Eu saio para trabalhar, para ganhar o meu dinheiro honestamente e voltar para minha casa são e salvo. Com a glória, com a bênção de Deus. Ponto. E quando eu saio para me divertir, eu saio para me divertir. Da mesma forma, eu não saio para falar mais alto do que ninguém, para mostrar que sou... Não, eu saio para me divertir. Ou sozinho, ou com a minha família. Entende? Eu não estou preocupado se o cara me fechou e se ele achou que foi mais rápido ou foi mais forte do que eu. Eu simplesmente não suporto que ande colado na minha traseira no trânsito. Porque eu vejo muitos acidentes dessa forma. Se colar na minha traseira, pode ter, não precisa nem buzinar, eu já saio, pode ir. Pode ser uma bicicleta, pode ser uma charrete, eu saio. Pode ir, meu amigo. Entendeu? Porque você precisa melhorar, né? Com a idade, com a maturidade, você precisa melhorar, você precisa crescer, evoluir, principalmente aqui no cérebro. Não dá para você, com 54 anos como eu estou no momento, hoje em dia, ter a mesma reação que eu teria com 20 anos. Entende? Isso seria de uma ignorância muito grande da minha parte. E é isso que eu quero trazer a você hoje aqui. Você concorda? Você acha que é por aí? Reflete isso. Faz essa reflexão. Faz sentido você com 50 anos, você com 40 anos, você querer brigar, querer sair na mão com alguém porque alguém falou diferente com você? E infelizmente a gente vê toda hora isso aí na internet, né? Pessoas, sabe, brigando, às vezes mulheres. Não faz o mínimo sentido. Às vezes a pessoa com um filho do lado, aí a pessoa briga, a pessoa xinga, apanha, bate. Gente, isso aí era normal na Idade Média, né? Na Idade Média era assim, na ferro e fogo. Hoje nós estamos na época moderna, na época de conversar, na época de reivindicar os seus direitos de forma inteligente, de forma a conversar. Mas a gente vê isso no Congresso, briga, a gente vê isso no comércio, a gente vê isso na vida. Porém, nós que acreditamos em Deus,
queremos seguir esse livro sagrado, queremos aprender com esse livro, nós precisamos ter um comportamento diferente. Não se deixe levar, não aceite ser como querem que você seja. Seja o que você entende que tem que ser. Siga aquilo que você está aprendendo, aquilo que você está tentando se modelar. Não se deixe, obrigar a, não, você tem que ser assim. Você não tem que ser nada, você tem que ser da maneira que você entende que tem que ser e principalmente seguir naquilo que você entende correto ser. Então, se você escolheu, se você entendeu seguir a Bíblia, assim como eu faço, siga aquilo que ela ensina e não o que outro diz que é, não, mas isso aqui, isso aqui não precisa seguir assim, não faça isso. Entendeu? Porque, mais uma vez eu te digo, Deus está vendo, Ele te defende, não precisa você, a justiça quem faz é Ele, certo? Eu acho que o recado de hoje era esse, tá, pessoal? Vamos ser mais sábios, vamos utilizar a nossa força, o nosso ímpeto, a nossa truculência, vamos dizer assim, com a cabeça. Vamos ser sábios e perdoar. Você vê que Moisés ele é sábio no sentido de não querer devolver com a mesma ignorância que Arão e Miriam fizeram, mas além disso ele ainda pede a Deus que a perdoe, certo? Ou seja, é um homem sábio, é um homem forte, porque ele não tinha nem medo, ele não se sentia ameaçado por ela. Ele poderia muito bem falar, não, deixa Deus eliminar ela, porque aí é menos um adversário meu. Pelo contrário, ele pede que a perdoe, ou seja, ele não se sente ameaçado. Isso sim, na minha opinião, é um sinal de força, um sinal de sabedoria, um sinal de confiança em quem ele é. Legal, pessoal? Bom, o vídeo de hoje foi esse. Quero agradecer a você que ficou até aqui e pedir que, por favor, você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que você receba aí as notificações de vídeos diários que fazemos aqui da Bíblia. Compartilhe com um amigo, com uma amiga, para que ele também possa receber essa mensagem. Deixe o seu like vai fazer com que o algoritmo do YouTube leve esse conteúdo para mais pessoas. E deixe o seu comentário. O comentário vai ser bacana para a gente poder conversar, refletir, discutir aqui a respeito do capítulo, do que a gente entendeu. E principalmente procurar viver de acordo com o que a Bíblia nos ensina. E mais, tentar incentivar mais pessoas a também ler a Bíblia, a viver de acordo com a Bíblia e aproveitar e curtir esse livro maravilhoso que tanto nos ensina. Tá certo, pessoal? Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.